Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo de número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as aulas estão sendo gravadas e depois postadas no YouTube e nos grupos de WhatsApp da casa para aquelas pessoas que desejarem acompanhar e estudar. Nós estamos aqui no livro 2º de O Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. Nós já estudamos o primeiro e nós estamos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, do livro 2º do Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos fazendo as questões de número 506 até a 524. No primeiro vídeo nós abordamos as questões 506, 507, 508, 509 e 510. Agora nós vamos para a questão número 511. Pergunta o Kardec, olha que pergunta interessante. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo para o mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? É aquela ideia que a gente tem de que nós temos dois companheiros, dois acompanhantes. Um que é bom e um que é ruim. E um fica brigando com o outro para tentar nos convencer. Aí o Kardec fez essa questão e o Espírito de Verdade respondeu: olha, ligação não é bem o termo exato. É bem verdade que os espíritos maus, que os espíritos imperfeitos e que talvez tenham ligações anteriores com aquele encarnado, eles procuram sim atrapalhar, desviar aquele indivíduo do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga ao indivíduo, ele faz isso por si mesmo e porque o encarnado permitiu que houvesse essa sintonia. Não que Deus vai designar um espírito mau para estar perto do indivíduo. Então haverá luta entre o bom e o mal. E vencerá aquele a quem o homem entregar o domínio. Na verdade, a escolha sempre é do indivíduo que está sendo influenciado ou que está tentando ser influenciado. Quem que ele vai ouvir? Aquele que ele tiver mais afinidade. Ele vai ouvir aquele espírito, seja encarnado ou seja desencarnado, que fale coisas que ele concorde mais. Então, cai por terra aquela desculpa de que o espírito me obrigou. Na verdade, ele pode ter influenciado, mas quem decide o que nós vamos fazer é cada um de nós. A escolha sempre é nossa. O Livro dos Espíritos, ele está assim, repleto de questões onde o Espírito de Verdade deixa isso muito claro. De que quando estamos na posição de vítimas, é porque, na verdade, demos oportunidade, vibramos na mesma sintonia daquele desencarnado que talvez queira nos prejudicar. Partindo do princípio de que esse prejuízo que tenta ser causado deve ter tido uma causa anterior, que a gente pode não se lembrar, então a gente vê que a gente não é tão vítima assim. Quando nós percebemos que temos responsabilidade sobre tudo, muda a nossa visão sobre a injustiça, sobre alguns serem vítimas e outros serem sempre algozes, não é? Questão número 512. Aí o Kardec pergunta: nós podemos ter muitos espíritos protetores? E o Espírito de Verdade responde: olha, cada homem pode ter vários espíritos simpáticos. Na verdade, tem vários espíritos simpáticos, porque isso é natural. Enquanto estamos encarnados, não tem possivelmente várias pessoas que gostam da gente, que gostam da nossa companhia, que tem carinho pela gente? Pois é,
Esses espíritos podem ser mais ou menos elevados e lhe dedicam afeição e se interessam, e também podem existir aqueles que não são tão simpáticos assim. Então, é um continuar dessa nossa vida. Nós temos pessoas que nos são simpáticas, pessoas que nos são antipáticas. Nós gostamos de algumas pessoas e nos esforçamos para fazer o melhor, e por outras pessoas nós não nos importamos tanto em fazer o melhor. O bom é que a gente não deseje mal para ninguém nunca, não é? Mas existem aqueles de nós que ainda se preocupam em desejar o mal. E esses podem estar aí perto da gente de acordo com a sintonia, de acordo com os nossos compromissos. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude, pela coincidência, pela igualdade de pensamentos e de sentimentos, tanto no bem quanto no mal. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre aqueles que simpatizam com ele, independente do caráter. Isso não é difícil da gente entender, porque foi o que a gente disse agora há pouco. É o que acontece na nossa vida, não é? É o que acontece aqui enquanto estamos encarnados. Olha que legal. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar assim, só existe vida. Só existe vida. Existe vida encarnada e existe vida após o desencarne. Então, nós estamos em processo as coisas não são estancadas e de tal forma que uma hora nós somos de um jeito, daí a pouco nós somos completamente diferentes, seja muito melhores ou muito piores. É um processo. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? O espírito de verdade responde, depende, porque existem muitas gradações, né? O espírito familiar é, antes de tudo, um amigo. Nem todos os amigos nossos são elevados, adiantados. Nem todos os amigos nossos são atrasados, inferiores. O que se deve pensar das pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los no bom caminho? E aí o espírito de verdade responde, algumas pessoas, elas exercem um efeito sobre as outras, uma espécie de fascinação. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos. Quando isso acontece para o bem, são bons espíritos. Aí é que tá. Aí vai depender do nosso dia a dia, vai depender, é repetitivo, mas vai depender da sintonia. Vamos imaginar assim, um dia em que as coisas não saiam de acordo com as nossas expectativas. Nós tínhamos planejado fazer determinadas coisas e aquele dia que dá tudo errado. Nesse dia em que as coisas não saem de acordo com a nossa vontade, com o nosso anseio, com a nossa programação, pode ocorrer que a gente se desequilibre completamente, porque fica muito nervoso, fica muito bravo, procura um culpado, porque o culpado é isso, aquilo, aquele outro, é o tempo, sei lá, é o patrão, é o filho, é o pai. No momento em que nós nos desequilibramos, no momento em que nós deixamos a raiva, a angústia tomar conta, a gente abre espaço para que esses espíritos menos felizes, menos adiantados, fiquem perto da gente, porque eles sentem e pensam exatamente isso. E às vezes aquele com o qual nós temos aí um débito, nós temos questões a acertar, fica esperando esse momento em que a gente se desequilibra para atacar, quando estamos mais fragilizados. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta?
O espírito de verdade responde sim, porque isso acontece algumas vezes. Ou seja, sim, eles podem, não é? Não é regra, mas eles podem estar desencarnados ou encarnados. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la. Alguns espíritos se ligam aos mesmos membros de uma família, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Que barulho, hein? Acabou de passar aqui acho que aquela carreta, né, que toca música. Então essa questão que nós vimos agora foi a 517 e a gente termina o segundo vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo de número 3. Até já!